Bom, e o repórter Vinícius Rangel tem mais informações sobre o que pode ter acontecido, ô Vinícius, porque é normal um avião viajar na chuva, mas desmontar. Para você e a todos que acompanham o Balanço Geral, é um caso que os peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, podem ser vários fatores que ocasionam a queda de um avião, não é coisa fácil. Mauro, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse acidente, tentar entender o que aconteceu dessa tragédia, a gente já tinha falado aí, o Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos, e a esposa de Tagem do Gabriel, é um aircraft, um Piper Aircraft. É um avião moderno, seguro, é fabricado nos Estados Unidos. Lasques, ele que é instrutor de voo, especialista em aviação. E, Estevam, a gente falar assim de pronto o que pode ter acontecido é muito cedo, mas a questão do tempo, o pessoal falou que o tempo estava fechado, estava chovendo e ventando. Isso é um pouquinho complicado para a aviação mesmo, para os aviões mais modernos. Acidente dessas proporções, a gente entende que era um avião muito moderno, muito bem equipado. A causa definitiva do acidente pode ter contribuído sim, pode ser que inadvertidamente, como a gente fala na aviação, ele tenha encontrado uma condição muito severa, talvez de gelo. Da fuselagem, por que isso acontece? Olha, o que a gente pôde ver, preliminarmente, até pelos vídeos, imagens que foram aí todas divulgadas, as asas sim, parece que foi a parte que se soltou da fuselagem ainda em voo, Isso não é algo comum, você vê, uma estrutura dessa se soltando daquela forma. Então, isso sim, a gente pode dizer que houve ali um esforço muito acima da capacidade da aeronave para que ele soltasse as asas como aconteceu. Pode ser velocidade? Você estava falando que às vezes para entrar... Limites, dentro da operação dela de velocidades. Por exemplo, toda aeronave ela tem um H em ar calmo, sem grandes variações ali, sem grandes turbulências, e tem uma... Então sim, a gente precisa reduzir a velocidade da aeronave quando a gente vai encontrar uma condição. O Estevam, ele tem o serviço de radiocomunicação, o piloto pode ter pedido ajuda, tem caixa preta, como é que é? Caixa preta não, caixa preta para aeronaves extremamente equipados, para solicitar ajuda. A gente ainda não sabe, o CENIPA inclusive vai ver se eles têm frequências específicas de emergência para você chamar em caso de necessidade. Então eles ainda vão averiguar se teve algum chamado em alguma dessas ligas. Enfim, eles investigam completamente tudo que envolvido nessa operação, minuciosamente cada detalhe. Você falou que o copiloto, Gabriel, ele foi seu aluno, tirou o brevet com você, a gente sabe dessa dor. Eram pilotos experientes, como é que era esse trato? Eram apaixonados pela aviação? Os dois pilotos, assim, eu não tenho nem o que dizer. Naves, muito dedicado, muito estudioso, estava tendo a primeira oportunidade de emprego dele, mas já há mais de um ano com as carteiras todas válidas e checadas para ser piloto comercial. E a gente vê que os dois esses aviões aqui, desde muito novo, a gente conhece as famílias, sabe o quão carinhosos e atenciosos eles são. Na aviação que a gente fala que quando um sai da rota, todos saía de perto dos aviões, e agora, infelizmente, ele está um pouquinho mais alto do que a gente. Tá certo, Estevam, obrigado. A gente sente junto aí com toda a turma da aviação, Mauro? E claro, as vítimas também, os familiares dos empresários. A Polícia Civil informou agora há pouco que os corpos de todas as vítimas vão ser trazidos aqui para Belo Horizonte. Eles estavam no IML lá de Pouso Alegre, mas devido à complexidade do caso, para fazer toda essa identificação e também entender o que aconteceu, eles vão passar por exames aqui na capital, Mauro.